Olá, pessoal, tudo bem? Então, venho aqui para vocês, gravando esse vídeo, com o objetivo de simplificar o nosso protocolo de reabilitação de reconstrução do LCA, tanto para o enxerto dos flexores, tanto para o enxerto do tendão patelar. Então, o nosso paciente, quando ele chega no nosso consultório, ele tem alguns procedimentos que podem ocorrer durante o processo dele de entrada na clínica. Então, o paciente apresentou a lesão do ligamento cruzado anterior, foi feita a consulta médica, foi identificada a lesão e foi feita a programação cirúrgica. O que significa? Não foi feita abordagem por nós durante a consulta médica e a programação cirúrgica. A gente poderia aplicar alguns questionários, como o EKDC, que avalia a parte de funcionalidade e limitações do seu paciente, o TAMPA de cinesiofobia, como o questionário de qualidade de vida, né, o SL-COL, que poderia ser aplicado aos nossos pacientes. Então, esse é um procedimento que pode ocorrer na clínica. O paciente não chega à mão do fisioterapeuta. Mas, como a gente se diz, né, no mundo ideal, a gente pode ter outro caminho, onde ocorre a consulta médica, é identificada a lesão do ligamento e encaminhado para a fisioterapia, onde é feito um controle inflamatório, um fortalecimento muscular, uma avaliação funcional e a decisão do tratamento cirúrgico e conservador. Lembrando que a decisão de cirurgia ou não cirurgia é feita pelo cirurgião, pelo médico responsável pelo seu paciente. Então, isso é uma decisão importante médica e que nós podemos só participar com opiniões básicas da nossa função da fisioterapia. Nessa avaliação funcional, que o paciente vai ser determinado com uma característica satisfatória ou insatisfatória para a recuperação, na avaliação funcional será realizada uma bateria complexa de exames, como o questionário KDC, tampa, teste de saltos, que são os hop tests, o Y-teste, que avalia o controle motor, avaliação de força muscular e o tal teste de agilidade, que a gente vai fazer o shuttle test, depende da condição onde a gente está. Mas tem que ter algum teste de agilidade que faça isso. E caso o paciente apresente a condição paratal, aí pode ser feita uma decisão de conversar com o cirurgião, mas lembrando que a cirurgia ou não cirurgia, quem determina é o médico responsável. A gente só participa para trazer o melhor dado. Caso esse paciente, ele também não vai fazer a cirurgia, ótimo, excelente, vai ser uma decisão, e caso ele vai fazer a cirurgia, a gente já tem os dados pré-operatórios, então isso também já ajuda na leitura do seu paciente. E a fisioterapia pré-operatória, ela tem vários objetivos, né, descrito pelo Kevin Wilk, e está dentro do nosso protocolo, então, diminuição da inflamação, do edema e da dor, restaurar a amplitude de movimento normal ou próximo ao que o paciente apresenta, principalmente a extensão, restaurar a ativação muscular voluntária, proteger o joelho de mais lesões, especialmente dos meniscos, que podem ter sido agredidos durante o trauma, fornecer educação ao paciente para preparar-lo melhor para a cirurgia. Então, você dá um subsídio para esse paciente chegar muito melhor no pós-operatório. As condutas na sessão pré-operatória, né? Então, a gente aplicar alguns questionários, né? Que é o IKDC, questionário TAMPA de cinesiofobia, e o de qualidade de vida, o SL-COL. E também a aplicação do teste de equilíbrio, o Y-teste, se possível. Porque, se possível, às vezes o paciente não vai ter esse tempo de preparo para fazer saltos, para fazer uma demanda mais exaustiva. Mas o básico a gente tem que tentar fazer. Umas restrições extremamente importantes, o nosso protocolo vai ter essas restrições. Orientar o paciente quanto à demanda física no pós-operatório, para evitar sobrecargas na articulação, muito tempo em pé, longas caminhadas, para que esse joelho chegue o mais sequinho possível, da melhor qualidade possível, afastar o paciente das atividades físicas que podem causar o risco para novas instabilidades, né, uma nova lesão, e não forçar nenhuma amplitude de movimento com dor, no qual o paciente pode achar que ele precisa fazer um movimento para ganhar, ganhar na força, ganhar na sobrecarga, e na verdade não há necessidade. Ou atividades que também façam giro ou aterrissagem também é importante conter. Então, na sessão pré-operatória, existe uma descrição do nosso protocolo, então, drenagem linfática manual, mobilização passiva, reativação dos músculos, principalmente o quadríceps, usando o uso da eletroestimulação, fortalecimento dos grupos musculares dos membros inferiores, tá? Tanto a cadeia cinética fechada quanto aberta, mas dá uma ênfase no quadríceps na fechada, fortalecimento do core, e os treinos de marcha, com tanto quanto o brace, quanto a muleta, já simulando o cenário que o paciente vai evidenciar.
faça a apresentação do Game Ready para os nossos pacientes para fazer a crioterapia, como uma forma também de a gente oferecer ao paciente uma melhor qualidade de alguns recursos técnicos que nós temos. Algumas orientações não podem deixar de ser feitas, então o uso da crioterapia, né, para o controle inflamatório e também o repouso para a articulação. Então, a frequência de acordo com os sintomas que no qual apresenta uma rotina do seu paciente, pode ser feito, às vezes, com mais intensidade do gelo, passa a orientação que vai ser feita no pós, certo? E o importante é encorajar esse paciente a não ficar sedentário também. Então, manutenção da atividade física que não possa ter riscos, como o fortalecimento dos membros superiores, tronco, bicicleta, ergométrica ou alguma atividade que não proporcione nenhum risco e nenhuma chance de inflamar essa articulação. Então, nossa reabilitação é dividida em fases, da fase 1 à fase 5. Neste momento, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar da fase 1 e 2, tá? E nas sequências nós vamos evoluir para 3, para 4 e para 5. Desta forma, a gente vai conseguir descrever para vocês fase a fase. Então, na fase 1, nosso objetivo, né? Então, o paciente fez a cirurgia, chegou no nosso consultório. Objetivo, diminuir a dor e o edema, restaurar totalmente a extensão do joelho, ganhar amplitude de movimento, lembrando, desde o primeiro dia até o 7º dia, buscar por volta de 90 graus, certo? Isso é tranquilamente, a gente vai ter que conseguir. Faça a mobilização da patela, estimula eletricamente o quadríceps, fortalecimento da cadeia cinética aberta dos músculos do quadril, não do joelho. Lembre que se você for colocar aquela caneleira, coloque a caneleira não próxima à canela, coloque próximo ao joelho e diminui a alavanca nas sobrecargas laterais. Restaurar a deambulação independente e retirar o brace no fim da primeira semana, caso o paciente tenha um sinal de lag negativo. Então, dentro desses objetivos, a gente tem as condutas determinadas, e aqui tem uma descrição profunda dessas condutas. Então, a gente tem passo a passo tudo o que é feito. Então, a mobilização patelar, mobilização do fundo de saco, a extensão, a mobilização do joelho até 90 graus, a isometria de glúteo, associado também ao quadríceps, o uso da eletroestimulação, o uso do SLR em pé, né, a gente evitar de fazer aquele SLR deitado, usando eletroestimulação, e fazer os controles básicos, usando a facilitação do PNF em ortostatismo, buscando o desmame da muleta. Então, essas são as condutas que nós teremos na nossa primeira semana. Então, algumas imagens que nós estamos vendo aqui, então, o uso do gelo com elevação, o trabalho de mobilidade até 90 graus, e também aqui fazendo o uso da eletroestimulação. E o uso da eletroestimulação para a gente vem como uma forma para ilustrar aqui o paciente deitado, fazendo o recrutamento básico e ganhando com a restrição, a ativação muscular para conseguir ter um bom desenvolvimento no SLR. Então, aqui a gente pode associar ao PNF, a gente pode usar tanto na posição deitada quanto na posição em pé, mas o exercício clássico que a gente vai desenvolver é o uso da eletroestimulação, está fazendo uso do SLR. E essa é uma estratégia que a gente pode adotar, é segura, para que o nosso paciente consiga um bom desenvolvimento funcional. A drenagem linfática para a gente nessa primeira semana é extremamente importante, como tantas mobilizações patelares, para evitar as aderências e esvaziar esse suco do edema capsular, principalmente no fundo de saco, para tentar tirar esse edema, drenar esse material, e a gente consiga ter um bom desenvolvimento no ganho de amplitude de movimento. Lembrando, um joelho inchado nunca vai restaurar uma grande mobilidade. Então, como o nosso paciente chega no Vita, né, chega ao nosso serviço, ele chega com brace, com meia elástica e com 2 muletas. É clássico. Existe a discussão do uso do brace. Não vamos entrar em discussão. O nosso protocolo, o nosso paciente chega desta forma. As meias para evitar trombose e o brace para a segurança do nosso paciente. Lembrando que o brace, ele traz para a gente uma segurança, né, de estabilidade, no entanto, pode não encorajar tanta ação do quadríceps. Não vem as críticas, mas o nosso paciente chega desta forma. Então, aqui é um exemplo de um paciente fazendo o treino de marcha, sem uso de brace. Então, aqui está simulando o paciente fazendo essa descarga de peso controlada, sem o uso do dispositivo para o treinamento. E as restrições e orientações que a gente vai ter nesse momento, então, quanto às restrições,
realizar a descarga de peso parcial, conforme a tolerância e o controle do membro inferior do paciente, retirar o break em extensão somente para fisioterapia, não alongar ou fortalecer os isquiotibiais, caso seja a área doadora, não forçar a mobilização para não ver alargamento dos túneis. Então, respeitar os 90 graus é extremamente importante. Orientação: crioterapia por 20 minutos a cada 4 horas com elevação do membro inferior, como segue algumas orientações de alguns guidelines internacionais. Posicionamento do joelho e extensão, evitar de colocar aqueles coxinhos debaixo do joelho. Utilizar o brace por 1 semana até restauração da força do controle muscular do quadríceps. Uso de muletas para marcha com descarga de peso parcial. Mobilização passiva da patela e mobilização assistiva do joelho, na posição sentada com a perna contralateral, como também manutenção de exercícios metabólicos. Ok? Então, para a gente é importante a gente ter esse controle, para a gente é importante orientar isso ao paciente, ensinar ele a mobilizar a patela e algumas atitudes independentes. Para o seu paciente, para a sua fase número 2, o que a gente espera? O controle muscular do quadríceps, então elevação com a perna esticada, resistindo contra a gravidade, extensão passiva do joelho a 0 graus, ADM de 90 graus de flexão, mobilidade patelar normal e pouco edema ou dor no joelho. Na fase 2, que vai da 2ª à 4ª semana, os objetivos é manter a extensão completa do joelho, na forma passiva e ativa, aumentar gradualmente a flexão de 0 a 120 graus até o final da 4ª semana, sendo que a gente vai ganhar uma amplitude controlada, como vou mostrar para vocês. O controle de sinais flogísticos, cuidar da integridade do tecido mole, da cicatriz da área doadora, fortalecimento muscular da cadeia cinética aberta dos músculos do quadril, fortalecimento em cadeia cinética fechada dos membros inferiores, restaurar o controle motor das funções básicas da marcha, e também como subir e descer escadas. Então, a ideia da gente, nesse momento, é retirar as muletas e tentar desenvolver um pouco mais de liberdade funcional aos pacientes nesse primeiro mês, da 2ª até a 4ª semana. Então, ganho de amplitude de movimento, nós respeitamos de 0 a 90 graus na primeira semana. A cada semana que vai passando, a gente vai aumentando 10 graus. E a partir da 4ª semana, atingindo 120, a gente tem liberdade para buscar conforme a dor e a resposta inflamatória. Para retirar as muletas na 2ª semana, a gente tem que ter pouca dor, edema, confiança. Mas se o paciente apresentar esse sinal que vocês estão vendo, a elevação da perna falhando na ativação, esse é o sinal de lag positivo. Então, o que significa? O paciente não tem controle do quadríceps, não dá para tirar a muleta. E outra estratégia que nós usamos também é o paciente ficar 30 segundos com a perna só. É uma forma que a gente tem responsabilidade para o controle e para a funcionalidade do nosso paciente. A bicicleta, a gente pode iniciar na 2ª semana de uma forma elevada e sem carga, com o objetivo de mobilizar o joelho, não de ganhar amplitude. A partir da 5ª, 7ª semana, a gente vai ter mais liberdade, mas nesse primeiro mês é só o trabalho do ritmo, do movimento, não para o ganho. Ninguém vai colocar um paciente na bicicleta para ganhar mobilidade, sim para manter. A cadeia cinética fechada, nós iniciamos na 2ª semana, com todos os propósitos científicos e técnicos para o ganho de mobilidade, certo? E respeitando a angulação de 0 a 30 graus na 2ª semana, 3ª semana. Passando a 3ª semana, a gente pode buscar mais amplitude até 45 graus. E isso vai ser mantido até por volta da 6ª semana. Ok? Então, eu deixei descrito para vocês toda a nossa cautela nesse primeiro mês. Todos os exercícios que podem ser feitos. Não vou ficar aqui citando para vocês acompanharem no nosso material. Mas já tem descrito passo a passo o que a gente pode fazer na 2ª semana, de 0 a 30 graus, até 0 a 45. Cláudio, meu paciente não está inseguro. Eu posso ajustar? Lógico, lembre que o protocolo é um guia, é só uma orientação básica para todos nós. Então, assim, a gente vai fazer esse desmame, como vocês viram naquele vídeo, e aqui o vídeo ao lado da paciente fazendo a mobilidade da marcha com a segurança do dispositivo auxiliar, e vai fazendo o desmame funcional. O fortalecimento em cadeia cinética aberta e fechada para os nossos pacientes, então aqui trabalhando os adutores,
aqui trabalhando uma ponte, trabalhando o glúteo máximo, os isquios, como também trabalhando o quadríceps no SLR frontal. Restrições e orientações para da segunda à quarta semana. Restrições, caminhadas prolongadas. Tem muito paciente que se acha que está ótimo, muito bem, vou abusar. Cuidado, dê atenção a ele. Não alongar a área da parte posterior da coxa, caso o enxerto escolhido seja o da parte posterior dos flexores. Evitar terrenos irregulares, porque nesse momento o paciente ele começa a ganhar segurança, ele começa a abusar. Ficar muito tempo em pé e não realizar movimento de pivô sobre a articulação do joelho. Orientações: ativação isométrica do quadríceps, mobilização patelar e mobilização assistida do joelho, principalmente para a flexão. Então, o paciente tem que fazer isso em casa, na sua manutenção. A crioterapia por 20 minutos, de 3 a 4 vezes ao dia, conforme as respostas dolorosas e inflamatórias. Para esse paciente evoluir para a fase 3, certo? A gente precisa estar com amplitude de movimento até 120 graus, sem dor femoropatelar ou no tendão ou na área doadora do enxerto, o bom controle motor em cadeia cinética fechada, um leve edema ou um leve e 6 sinais flogísticos do processo inflamatório. E daí, nós conseguimos ir para a fase 3.